Sejamos todos bem-vindos ao canal Aprendendo com a Doutrina Espírita. Meu nome é Ana Paula e no vídeo de hoje eu vou fazer a leitura e o comentário do capítulo 3, Criação, título 3, Povoamento da Terra e título 4, Diversidade das Raças Humanas, que vai da pergunta 50 até a 54 do Livro dos Espíritos. Vamos lá? Povoamento da Terra. Adão. Pergunta 50. A espécie humana começou por um só homem? Não. Aquele que chamais Adão não foi o primeiro nem o único a povoar a Terra. Pergunta 51. Podemos saber em que época viveu Adão? Mais ou menos naquela que lhe assinalais, cerca de 4.000 anos antes do Cristo. Comentário de Kardec. O homem cuja tradição se conservou sob o nome de Adão foi um dos que sobreviveram, em alguma região, a um dos grandes cataclismos que em diversas épocas modificaram a superfície do globo e tornou-se o tronco de uma das raças que hoje o povoam. As leis da natureza contradizem a opinião de que os progressos da humanidade, constatados muito tempo antes do Cristo, se tivessem realizado em alguns séculos como teria de ser, se o homem não tivesse aparecido senão depois da época abalada para a existência de Adão. Alguns, e com muita razão, consideram Adão como um mito ou uma alegoria, personificando as primeiras idades do mundo. Diversidade das raças humanas. De onde vêm as diferenças físicas e morais que distinguem as variedades de raças humanas na Terra? Do clima, da vida e dos hábitos. Dá-se o mesmo que se dana com duas crianças da mesma mãe, que educadas uma longe da outra e de maneira diferente, não se assemelhassem em nada quanto à moral. Pergunta 53. O homem apareceu em muitos pontos do globo? Sim, e em diversas épocas, e é essa uma das causas da diversidade das raças. Depois, o homem se dispersou pelos diferentes climas e, aliando-se os de uma raça aos de outras, formaram-se novos tipos. 53A. Essas diferenças representam espécies distintas? Certamente não, pois todos pertencem à mesma família. As variedades do mesmo fruto, acaso, não pertencem à mesma espécie? 54. Se a espécie humana não procede de um só tronco, não devem os homens deixar de considerar-se irmãos? Todos os homens são irmãos em Deus, porque são animados pelo Espírito e tendem para o mesmo alvo. Quereis sempre tomar as palavras ao pé da letra. Vamos aos comentários? Povoamento da Terra. Como é que a Terra foi povoada? Quando é que surgiu? E como é que será que surgiu esse primeiro, a espécie humana? Como é que foi isso? É uma pergunta que eu acho que em algum momento, todo mundo em algum momento da vida faz essa pergunta, desde sempre. Isso é uma coisa que eu imagino, tem para mim. E Kardec foi direto, que ele chega na pergunta, se a espécie humana começou por um homem só? Né? Resposta, não. Aquele que jamais de Adão não foi o primeiro nem o único a povoar a Terra. Foi direto a Adão. Gente, né, eu pelo menos, eu cresci ouvindo, né, Adão e Eva, paraíso. Quem nunca ouviu isso? Isso está, né, no coletivo, né, na memória coletiva de todos nós. Não é isso? E o Espírito da Verdade falou assim, não. Ele não foi o primeiro nem o único. E depois, na sequência, quando Kardec comenta a pergunta 51, ele fala, olha, tem dois entendimentos aí, tem duas correntes. Tem uma corrente que diz que Adão foi um dos sobreviventes, tá? Ele é o tronco de uma das raças. E há quem entenda que é mito, alegoria, né? Personificando as primeiras idades do mundo. Não, porque o ser humano, nós temos essa necessidade, a gente de querer saber a origem, né? Qual é a origem? Não é isso? E aí vem mito, alegoria, dizendo, né, nós viemos de Adão e Eva. Né? Ainda tem. Aí eu falei assim, olha, nós viemos de Deus. Né? Adão e Eva também veio de Deus. Não é isso?
E aí começa, pelo menos na minha cabeça, começa a pular um monte de pergunta, né? Aí eu falei, tá bom, vamos partir, Adão e Eva. Tá, mas aonde? Adão e Eva moram aonde? Onde é que, qual era o espaço físico que eles habitavam? Ah, é o paraíso. Eu falei, bom, peraí. Vamos para a Terra, né? Que está dizendo povoamento da Terra. Então tá, na Terra, onde é que é? Então vamos lá, vou usar minha imaginação. Antigamente tudo acontecia, as antigas civilizações, tudo acontecia Grécia, Roma, Egito, naquela região ali. Não é isso? Antes de Cristo, né? E foi ali? Aonde? E dali que começou a ir para os outros locais? Como é que funciona? E aí eu vou dar um salto, gente, mas eu vou dar um salto mega. Eu vou para 1500. Chegada dos portugueses aqui no Brasil. Os portugueses, quando eles chegaram aqui, quem estava aqui? Os índios. Os índios vieram de Adão e Eva. Percebe? Como é que ele chegou aqui? Veio a nado? Não, porque na época nem avião. Se fosse falar em avião, que o homem ia voar, eles iam ter um troço, né? Porque eu falei assim, não, como assim? Jamais, em tempo algum, né? Naquela época, para aquela época, falar que, não é isso? Luz, essa coisa toda, isso não existia. Isso é uma coisa que faz parte da nossa realidade já há muito, né? Já tem um bom tempo, mas que naquela época era impensável. Não é isso? Então, mas chegou aqui como? Como é que eles chegaram? E mais, quando os portugueses chegaram aqui, gente, deixa eu só fazer um parênteses, os portugueses não chegaram aqui à toa, viu? Houve toda uma movimentação da pátria espiritual, tá? Quem tiver interesse, Brasil, a pátria do Evangelho, Chico Xavier, certo? Houve toda uma movimentação da pátria espiritual, eles iam rumo às Índias, Pedro Alves Cabral, com suas embarcações, né? Iam rumo às Índias, mas houve toda uma movimentação no oceano e eles vieram para aqui, não foi à toa. Tá? Mas vamos voltar para cá. Quando eles chegaram aqui, encontraram uma sociedade construída. Olha, eles sabiam caçar, sabiam pescar, construíam as suas próprias casas, tinha noção de justiça, tinha um pajé. De onde veio isso? Respeito pelas outras tribos, tinham as tribos. De onde veio isso? De onde surgiu isso? Como? Percebam? Tem algo mais. E aí, Miramês, tá? Quando ele comenta a pergunta 50, ele fala o seguinte: o surgimento do homem no planeta ocorreu de forma coletiva. Tanto assim que em todas as épocas deixaram registros de sua passagem em várias partes da Terra. A gente encontra sinais de que o homem passou ali. Não é isso? A gente percebe, tem estudos e demonstra isso. Vira e mexe acontece, encontrou um fóssil de há mais de 2000 anos, não é isso? Os estudos arqueológicos levam essas informações e se for escavar vai descobrir bem mais. E aí, de forma coletiva, e aí começa a diversidade. Por quê? Primeiro assim, aí indo para a diversidade, né, gente? O título fala diversidade das raças, mas vamos começar a diversidade do que? Diversidade do ambiente. Aí a diversidade das raças, elas se misturando entre si. Se a gente para e olha para o Brasil, gente, a gente aqui tem o branco, o negro, o mameluco, o mulato, o mameluco, o cafuso. Isso tudo eu estudei no colégio. A gente hoje em dia não fala mais, só coloca como 2 divisões. Não é isso? Mas tem todas essas. Porque isso é a mistura. Né? E a diversidade vai gerando o quê? A diversidade. Porque faz parte. Vamos lá ver a diversidade. Primeiro, diversidade do ambiente. Diversidade do ambiente leva o corpo humano também a mudar, ou não? Por exemplo, uma pessoa que vive num país extremamente frio, vou pegar o exemplo de uma Suécia,
para um país como o Brasil. Vai ter diferença do corpo humano? O corpo humano vai desenvolver para resistir o quê? Aquela temperatura mais fria. Né? E a gente aqui no Brasil também. Vou de novo lá para trás, eu vou falar, mais na frente eu vou falar um pouquinho, aí eu vou especificar. Os neandertais, os homo sapiens, tem várias classificações de hominídeos e eles vão se adaptando à realidade daquela região. Dos animais que tem ali, tem a diversidade de animais, né? Trazendo de novo para épocas mais próximas nossa. Gente, a gente tem animais aqui que não é típico do Brasil. Não é típico do Brasil por quê? Traz para botar no zoológico para a gente conhecer. Porque tem alguns que não vão conseguir, porque o ambiente não é favorável. A mesma coisa que planta. Certo? Tem plantas que dão na Europa, mas que não vai daqui. Se trouxer para cá, não vai dar. Um exemplo, a zevim. Aquela plantinha vermelhinha, né, de Natal. Eu já tive conhecimento que ela foi de ser trazida para cá e não vingou. Não deu certo. Por quê? Ambiente. E dentro do próprio país, trago outro exemplo. Em Portugal. Né, no norte de Portugal, na região do Minho, produz o vinho verde. Certo? Vinho verde, gente, não é porque a uva é verde, não, tá? É o tipo da uva, a espécie da uva, a casta da uva. Certo? Ela é diferente. Ela é madura. Tanto que tem o vinho verde tinto. E só dá ali. Não dá em outras regiões. Por quê? Região, clima, solo. Mesma coisa a região de Champagne, na França. Percebam? Isso tudo é o quê? Toda essa diversidade. Isso, nós também temos essa diversidade. Mas nem por isso a gente deixa de ser humano. Miramês fala, quando ele comenta a questão da diversidade, ele traz exemplo da laranja, eu levo para o limão. Porque o limão, né? A gente tem o limão China, né? O de casca fina, o limão aquele cheiroso, parece uma tangerina. Tem o limão, o siciliano, tem o galego, tem o Haiti. Ele tem sabores diferentes, mas nem por isso deixa de ser limão. Vai depender do solo, vai depender da área. E se levar esse limão, por exemplo, algum limão para a Europa, não vai dar. Percebe? Por quê? Por causa do clima. Então, é essa diversidade toda. E nós vivemos nessa diversidade. Porque, de acordo que isso e a experiência vivida, isso não faz parte da nossa evolução, passar e ter esses tipos de experiência. Percebam? E trazendo mais a questão da diversidade, agora sim eu vou falar dos neandertais. Gente, eu vi um vídeo de Lúcia Helena Galvão, uma palestra de Lúcia Helena Galvão, tá no Nova Acrópole, tá? A palestra chama-se Os Homo Sapiens, como nos tornamos sapiens, o que nos fez evoluir. Né? Porque ela trouxe aqui, eram 4 tipos de hominídeos, tinha várias tribos, né? A questão da tribo. E tinha os neandertais e os sapiens. Os neandertais, eles se extinguiram. E olha, as características dos sapiens, dos neandertais, tinha tudo para ser ele a sobreviver aos sapiens. Por quê? Olha as características do neandertal, eles eram mais fortes, eles tinham mais habilidade com as armas, eles caçavam todos os grandes mamíferos da era glacial. Certo? Tinha facilidade, tinha a questão também do desenvolvimento para a fala, tinha tudo pronto, preparado, porque para o Neandertal ele sobreviveu, mas não foi. Foi o Sapiens, que não tinha todas essas habilidades, não era o mais forte e nem tinha tanta, vamos dizer, não tinha habilidade com as armas como os Neandertais tinham. Mas sabe por que os Sapiens, eles prevaleceram? Nós, né? Aí a nossa espécie de hominídeos sapiens, nós sobrevivemos por causa da capacidade colaborativa. Os sapiens têm a capacidade de colaboração, viver em sociedade, produzir junto e transmitir de geração em geração os conhecimentos. Foi isso que levou, certo?
a espécie Homo sapiens a prevalecer sobre os neandertais. Porque as outras tribos, elas se extinguiram. Mais uma vez, exilados de capela atrás. E olha, eu acho que tem até mais, viu, gente? Salvo engano, porque eram vários tipos que foram surgindo e foram se extinguindo. Que nem os animais também, né, gente? Se a gente para e olha os animais, ué, não já tinha aquelas aves de grande porte, tem os dinossauros, eles acabaram. Tá? Não vou entrar no mérito como é que eles acabaram. Né? Agora parece que tem gente que fala que acabou de um jeito, tem gente que fala de outro. Mas o fato é fato. Acabaram. Teve e acabou. Porque fez parte o quê? Da evolução da Terra e daquela sociedade, isso. Certo? Né? A extinção e o aparecimento de novas espécies, de vegetais, de animais, pode, por que não? Por que não? Entende? Por quê? Porque tudo evolui. É a lei natural. O universo evolui, os seres humanos evoluem, as plantas evoluem, tudo está sobre a égide da lei da evolução. E o ser humano, quando viola essa lei de evolução, quando ele opta por não evoluir, não, eu não quero crescer, não quero conhecer a mim mesmo, porque a evolução está ligada ao conhecer você mesmo. Não quero, eu falo, é legítimo, mas olha só, vai vir sofrimento. Por quê? Porque está violando uma lei natural. Percebam? Então, voltando aqui para Adão e Eva, né, e a questão da diversidade, gente, nós, lá atrás, né, a necessidade, primeiro, não tem ainda conhecimento, se agora a gente ainda não tem capacidade para saber tudo, que dirá lá atrás. Percebam? Então, naquele momento, olha, entra com esse mito, com essa alegoria, quem se entende que é um mito e alegoria, porque assim é para dar resposta a essa indagação, a esse questionamento. Só que a coisa continua, né? O mundo continua, né? E o que acontece? Né? Pessoas vão refletindo, pensando e chegando a outras conclusões ou não. Então é tudo de acordo com o tempo. E a verdade, gente, ela vai aparecer sempre. Pode aparecer hoje, pode aparecer amanhã ou depois, mas uma hora ela aparece. Percebam? E só quando a gente estiver preparado para isso. Não é antes e nem depois. É quando nós estivermos preparados para isso. Miramês, quando comenta a pergunta 51, ele fala assim, olha lá, a verdade é uma luz que se manifesta em sequência, de acordo com a evolução da própria humanidade. E aí vem o ditado, né, que na sequência ele fala, quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Ou então, quando o estudante está preparado, o conhecimento surge. E é assim, muita coisa vai surgir para nos explicar o que aconteceu no povoamento. Porque o que a gente está fazendo hoje aqui também é refletir, porque a gente não tem ainda a resposta. Certo? A gente não sabe. E quando eu escuto a história de Adão e Eva, eu os vejo como dois seres, aí sim, me filio, né, a um dos sobreviventes, né, um tronco de uma das raças. Né? Nós viemos de Deus, não é isso? Não foi tudo a partir de Adão e Eva, é tudo a partir de Deus. Né? No meu raciocínio, é Deus acima de tudo. Percebam? Então, mais uma vez, o que a gente está fazendo aqui é mais uma reflexão, a gente ainda não sabe, não tem, como é que começou, sei lá. E aí como é que surgiu, né? Surgiu coletivamente, né? Um grupo aqui, outro grupo ali. Tá, mas como é que foi? Não é isso? Aí a gente vai cair no vídeo passado. Né? Mas como é que é? Percebam? Então, natureza não dá saltos, um dia de cada vez, e nos prepararmos tanto da parte cognitiva como moral para o quê? Para essas descobertas.
Porque muito mais coisas a gente ainda tem a descobrir, e como. Não é isso? E para fechar, gente, vou fazer hoje de uma forma diferente. Eu quero fazer uma homenagem a Pai Bezerra de Menezes. Né? Eu carinhosamente o chamo de pai porque eu tenho como pai espiritual. Né? Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, um grande médico, considerado o médico dos pobres, né? No dia 11 de abril de 1900 desencarnou. Ou seja, amanhã ele faz 121 anos que retornou à pátria espiritual. Né? Então, assim, eu quero fazer minha homenagem aqui, me dar os meus parabéns, né? Que eu tenho uma forma diferente de ver, né? Eu encaro como a data do desencarne como a data do novo aniversário, né? Uma data de comemoração. Eu li num livro, não me recordo qual, acho que foi de André Luiz, num deles, dizendo que, né, quando a pessoa reencarna, é feita uma festa. E quando desencarna, todo mundo chora. Né? Quando ocorre um desencarne, todo mundo chora, é extremamente doloroso. E aí ele fala quando deveria ser o contrário. Eu acho que a gente ainda não tem evolução ainda, eu acho isso, emocional, né? Suficiente, por mais que a gente acredite, né, que a vida continue, eu acredito nisso, mas não tem jeito, né? Dói, é uma separação que dói. E então eu acho assim, tem muito ainda a caminhar. E nessa caminhada, uma das formas que eu passo, eu considero, eu enxergo, eu falei assim, em vista disso que eu li, né, eu falei, bom, a data agora, né, passa a ser a do desencarne. Ele é um momento que renasce na pátria espiritual. Né? Então, eu quero dar os meus parabéns a Pai Bezerra de Menezes pelos seus 121 anos, né, de retorno à pátria espiritual. Né? Eu tenho muito amor, carinho, consideração, admiração pelo homem que ele foi, né? E ele é o patrono do centro que eu frequento. Então não tem jeito, gente. Né? A gente que trabalha em centro espírita, a gente se vincula com a equipe espiritual daquele centro. Né? Cada um tem a sua equipe espiritual. Inclusive, Pai Bezerra de Menezes ele é patrono de outros centros. Né? E cada centro vai ter os seus trabalhadores na pátria espiritual. E a gente encarnado, a gente se vincula a eles. Né? Eu me sinto vinculada. Né? E então eu tenho um carinho muito especial por ele. E aí eu gostaria de fazer essa homenagem a ele, que amanhã, pelos seus 121 anos. Né? Então, assim eu termino esse vídeo. Que Deus nos proteja, nos guarde, ilumine, hoje e sempre, e proteja todos encarnados e desencarnados. Que assim seja.